Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre IA e o líder. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente poder bater esse dedo de prosa. E se você acha que isso é papo de Google e não tem nada a ver com a sua realidade, você está redondamente enganado, líder. A IA não veio roubar o seu cargo. Ela veio exigir que você lidere de verdade. Aperte o cinto, porque vamos desmistificar essa bagunça toda. Vamos parar um pouquinho de drama, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica ainda com esse receio da IA e a gente sabe que tempo é dinheiro. E se a gente for parar para pensar mesmo, a IA é a forma mais barata de ganhar horas no nosso dia. Pense nela como aquela secretária que não reclama e trabalha 24 horas. Se você quiser, né? Ela pode trabalhar até 24 horas. Automatiza o lixo, aquele relatório chato. Resumo de reunião que ninguém lê. Triagem de e-mails, tudo pode ser feito pelo IA. Se a máquina pode fazer, não perca o seu tempo humano fazendo. Sua missão como líder não é ficar digitando, é, na verdade, influenciar, pensar, gerir pessoas. Use a IA para devolver o seu foco para onde realmente importa, que é a estratégia e o seu time. Então, quando a gente passa a ver a IA como uma ferramenta realmente de ajuda e começa a testar, a gente começa a compreender de fato como que a gente perdeu tempo, como que a gente foi inflexível, sabe, a essa mudança. E agora é olhar para isso e ver como a gente pode otimizar ainda mais essa ferramenta para o nosso dia a dia. Pensa bem, se a IA está cuidando do operacional, qual é o seu novo foco? É simples. Tudo que é genuinamente humano e a IA não pode fazer. A IA é ótima em respostas, mas péssima em fazer perguntas. Mais ou menos. Tem umas que fazem umas perguntas bem interessantes. Mas uma coisa é importante. Você, líder, precisa saber perguntar para a IA. Se você não souber usar os prompts corretos, estratégicos, eu diria, você vai estar, na verdade, usando a ferramenta naquele mais ou menos, ao invés de estar usando a ferramenta da melhor forma possível. O líder precisa ser o mestre da inteligência emocional, da criatividade disruptiva e principalmente da ética. O desafio agora é garantir que a sua equipe seja parceira da máquina também e não obsoleta. Se o seu time só sabe fazer o trabalho de máquina, você está prestes a ter um grande problema. Lidere o desenvolvimento de habilidades de gente, não de robô. Então, aqui vale a pena a gente pensar sobre a importância da gente falar sobre IA
com o nosso time. Como que eles têm usado essa ferramenta? Se eles não têm usado, por que não usamos? Trazer essas perguntas e fazer essas reflexões são muito importantes. Porque assim como de repente você teve medo por um tempo, receio de usar, talvez os seus colaboradores também tenham. E aí você precisa, né, ajudá-los a entender que ela não está ali para roubar o emprego de ninguém, mas sim para ser essa secretária que vai assessorar nessas questões mais operacionais. Muitas vezes, a gente fica nessa situação, sabe, sendo inflexível à mudança, não querendo se adaptar, não querendo experimentar, não querendo testar. E geralmente a gente vai para esse lugar porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo é novo. E sendo novo, a gente não tem a menor ideia. Então, nesse caso específico, né, o que é importante? A gente entender que a IA está à nossa disposição. Nós podemos testar, né, inclusive os planos gratuitos, verificar de repente qual atende mais o teu segmento ou o que você deseja. E mesmo que você queira pagar por um plano, hoje o custo é baixo para adquirir uma IA. Então, na verdade, o que a gente precisa é experimentar e ter coragem para usar a ferramenta da melhor forma possível. Então, estudar sobre quais são os prompts, como que você pode fazer com que essa ferramenta trabalhe ainda melhor para você, isso é super importante, tá? Então, só que a gente precisa também falar sobre isso, né, com o nosso time. Às vezes a gente está usando, mas não conta para o nosso time que a gente usa. Então é importante também trazer exemplos do dia a dia, né, olha o que a IA fez, enfim, e compartilhar isso com o seu time para que eles também sintam segurança em fazer o mesmo. Então a gente pode escolher uma área, um conteúdo, um atendimento, uma análise de dados e colocar isso tudo na ferramenta para rodar. Crie uma cultura onde errar no uso da IA é parte do aprendizado. Então é muito importante, a gente entender, né, que o novo, se ele é novo, pode ser que eu erre e está tudo bem com relação a isso. Mas o investimento mais valioso não é na licença do software, é no tempo que você dedica para ensinar seu time a usá-lo para trabalhar melhor e não para trabalhar mais, tá? Isso é super importante, a gente já começar a pensar sobre isso, né? Como podemos usar a IA para trabalhar melhor? É muito sobre isso e usar o nosso tempo para fazer o que a máquina não pode fazer e para sermos mais estratégicos no negócio. Eh, a IA não tem mais volta, gente. Não adianta ficar contra, não adianta querer, né, fazer abaixo-assinado. Não tem jeito. É um fato. E a tendência é que ela esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Então, não adianta você ficar brigando com ela, senão quem vai estar fora do mercado vai ser você. E ao mesmo tempo, a gente precisa estar adaptável às mudanças. Então, não aceite ser um líder que só assiste o futuro acontecer. Você está vendo, está passando pelos seus olhos, está todo mundo te dizendo que você precisa testar, que você precisa utilizar a ferramenta, e você está ali no seu lugar, não, eu não vou usar. Não, eu vou continuar fazendo tudo do meu jeito. Então chegou a hora, né, de usar a máquina para liberar o seu tempo e o da sua equipe e focar no que só vocês podem fazer. Liderar pessoas com visão e coração. Então a IA veio ajudar a gente para a gente ser mais humano. Olha que incrível isso, né? Se a gente olha por esse lado, a gente fala assim, nossa, olha, e muitas vezes a gente está abrindo mão de ser mais humano, porque a gente quer ficar fazendo lá as mesmas tarefas operacionais, se ocupando. Eu falo um pouco sobre isso em alguns episódios, né? Porque a gente está se ocupando ou está produzindo.
Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer várias vezes ao longo do nosso dia. Você pode estar, por exemplo, ocupado, tentando fazer um relatório, por exemplo, que, sei lá, vai demandar 3 horas para você compilar todos os dados, e se você usar uma IA, ela vai compilar esses dados em, sei lá, em menos de 5 minutos, se bobear em segundos. Mas mesmo assim, você prefere fazer. Vale a reflexão. Vale pensar se a gente realmente, se uma pessoa que age dessa forma, realmente está usando bem o seu tempo e as ferramentas que tem à sua disposição. E quando a gente fala de produzindo, é entender que a gente está usando o nosso tempo da melhor forma possível. Então, se eu tenho uma ferramenta hoje à minha disposição, que pode me gerar mais tempo, por que não utilizá-la? Por que não conversar sobre isso com a minha equipe? Perguntar se eles estão usando, se eles têm receio também, porque é natural. Às vezes é algo que está muito inserido dentro da cultura da empresa e que precisa sim ser conversado, trazer a conscientização e os exemplos de como ela está sendo usada e como pode ajudar naquele negócio com aquela equipe. Então, abrir horizontes. Será que nós, enquanto líderes, estamos fazendo isso? Abrindo horizontes, inspirando as pessoas, né, a percorrerem o seu próximo 1 centímetro? Então é importante a gente pensar muito sobre isso e olhar para as nossas questões, porque às vezes é a gente que, quanto líder, a gente impede muitas vezes que o outro faça o movimento. Porque a gente é exemplo também, e exemplo de tudo, tá, gente? De coisas boas e de coisas que não são tão boas. Então, a gente precisa olhar para dentro e ver se a gente está sendo esse exemplo. E tá tudo bem, gente, ter um pouco de medo, ter receio, estudar sobre. É por isso que já temos tantas IAs no mercado, muitas já testadas, novas estão surgindo no mercado, e a gente precisa se permitir testar, se permitir entender mais. Hoje tem mais cursos também sobre como utilizar a ferramenta. Então, ir para esses lugares com a mente aberta, né? O que eu posso aprender hoje com isso? Porque muitas vezes num curso de 3 horas, por exemplo, de repente você vai aprender um detalhe que vai mudar toda todo o teu dia. Com aquele aprendizado, você vai ter muito mais tempo para outras coisas mais importantes que você não vem tendo tempo. Então, realmente o movimento que a gente tem que aproveitar para que a gente possa ser ainda mais humano. E isso é incrível quando a gente começa a pensar assim. Só que, claro, é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Se você nunca teve a oportunidade ou a curiosidade, né, de usar uma IA, chegou o momento. Vai testar, vai conversar com a IA. Ou vai buscar um curso que vai te direcionar melhor, que vai te ajudar a fazer as perguntas para ela, criar os prompts, sabe, que vai fazer com que essa ferramenta seja ainda mais estratégica, relevante no seu dia a dia. Mas não fica aí sentado vendo todo mundo usando e você não vai buscar esse conhecimento, nem essa experiência. E aí teremos uma novidade no podcast de hoje, né, no episódio de hoje. A gente vai trazer aqui para vocês poderem contribuir através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. O Minuto do Dilema. O que será que vem por aí, hein? Então a gente vai parar de fazer os desafios e vai trazer a partir de agora o Minuto do Dilema. E eu vou trazer uma situação aqui para vocês, um contexto, vou deixá-lo no ar e espero que vocês me respondam em breve sobre esse dilema para a gente bater um papo
e poder trazer mais reflexões, tá? Vamos pensar no seguinte cenário. Você é o líder de uma equipe de marketing de 5 pessoas em uma empresa de pequeno porte. Para aumentar a eficiência, você investiu em uma nova ferramenta de IA generativa para a criação de texto e imagem, que pode reduzir o tempo de produção de conteúdo em 40%. O dilema. João é seu funcionário mais antigo e leal. Ele é excelente em estratégia, mas tem muita resistência e dificuldade em aprender a nova ferramenta de IA. Ele se sente ameaçado e a sua produtividade caiu. A Maria é a mais nova, domina a IA. Em 3 semanas se tornou 40% mais rápida que seus colegas. Ela está começando a questionar por que ainda faz as tarefas lentas que João e outros continuam fazendo. E a pergunta para você que está me ouvindo é: como você age como líder para manter a coesão, aproveitar o potencial da Maria e garantir que o João se sinta valorizado, produtivo e motivado a se adaptar, sem penalizar a eficiência da equipe? Excelente pergunta. Espero que vocês possam parar um tempo da vida de vocês, me responder aqui para a gente poder falar mais sobre isso e entender que participar desse dilema pode ajudar a gente muito numa situação que possa acontecer realmente nas nossas vidas profissionais, hein? Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre IA e o líder, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto.